Agora eu vou conversar com o médico Igor Brandão. Ele é médico infectologista, graduado aqui na FTC, com especialidade em infecção hospitalar e responsável pelo controle da infecção hospitalar no Hospital da Bahia. Doutor Igor, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Metrópole. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui na luta contra a Covid e contra a influenza, né? Duas epidemias simultâneas na cidade de Salvador. Pois é, Igor, nós estamos com essas duas, não é, ocorrências, influenza e Covid. É possível, e vocês conseguem, por exemplo, aí no Hospital da Bahia, saber examinar quando chega um paciente com sintomas, se ele está realmente com Covid ou influenza? Mário, é muito difícil, através do exame clínico, fazer a diferenciação de um paciente que tem uma síndrome respiratória, né? Um paciente que tem uma síndrome respiratória tem sinais e sintomas respiratórios, né? Que são compatíveis com diversas doenças do aparelho respiratório. É essencial a necessidade de exame laboratorial para diferenciar as doenças, né? Principalmente a Covid e a influenza, que estão mais presentes atualmente aqui em Salvador. Ô, Igor, infecção hospitalar. Vamos, antes da gente aprofundar um pouco mais Covid e influenza, infecção hospitalar é uma das coisas que merece muito cuidado por conta de hospitais competentes e sérios, como é o Hospital da Bahia. Essa eu tenho impressão, queria que você explicasse para a gente, essa é uma luta que sem fim, né? Não há como parar isso. E é possível se ter um controle bastante aceitável dessa infecção hospitalar, Igor? Mário, é uma pergunta complexa, né? Aqui no Brasil, nós temos uma portaria, né, que regulamenta todo o serviço de controle de infecção hospitalar em hospitais, né, no território brasileiro. Temos parâmetros para serem seguidos, né? E como você bem colocou, é uma briga, né? É uma luta diária. Antes da Covid, antes da influenza, nós já tínhamos, né? Ainda temos hoje as bactérias, né? Resistentes principalmente a antibióticos, né? E a gente tem critérios para fechar, né? Quadros de infecção hospitalar, né? Assim como atualmente também nós temos mais atualizado critérios para fechar casos de infecção viral que acontecem no ambiente hospitalar, né? Mas desenvolvemos diariamente metodologias, né, e formas mais eficientes para controlar a transmissão de doenças dentro do ambiente hospitalar, deixando ele o mais seguro possível, né? As infecções acontecem, elas não são tão frequentes assim, são poucos os casos, e os pacientes que têm maior risco de infecção hospitalar são aqueles pacientes que demandam de maior cuidado, né? Normalmente, o paciente que tem algum tipo de infecção hospitalar são pacientes de longa permanência no hospital, normalmente mais de 15 dias, 30 dias no ambiente hospitalar. São pacientes que necessitam de cuidados intensivos, então são pacientes que ficam internados na unidade de terapia intensiva, que é a UTI, ou semi-intensiva. São pacientes que utilizam dispositivos para manter a vida, né? Que é intubação orotraqueal ou traqueostomia, catéter central, né? Que a gente coloca um catéter nas principais veias do corpo, chegando ao coração, pacientes que necessitam de fazer hemodiálise, né? E pacientes que necessitam de fazer uso de algum tipo de sonda, né? Pode ser uma sonda nasointeral para se alimentar ou uma sonda urinária para fazer xixi, né? Então, esses são dispositivos que invadem o paciente crítico e esses pacientes, quanto mais invadidos, e maior tempo ele fica internado no hospital, onde tem uma pressão seletiva de antibióticos,
existe o risco, né, de infecção hospitalar. Mas, de forma geral, nos hospitais particulares de todo o Brasil, não é diferente aqui em Salvador, principalmente no Hospital da Bahia, o número de casos de infecção hospitalar ainda são pequenos, né, e a gente consegue fazer um controle muito restrito a respeito disso, né? E no ápice da pandemia, a gente chegou a ter aí o hospital praticamente dividido em duas alas, que eram alas de pacientes com coronavírus, com equipe separada, com alas restritas e isoladas, e áreas livres de coronavírus dentro da dependência do hospital. Igor, me conte uma coisa. Há algum tempo a gente viu falar nas superbactérias. E depois ficou um pouco, não veio muito à tona. Agora eu começo a ouvir falar dessas superbactérias e se relaciona também com o uso indevido de antibióticos que vão criando resistência e fazendo com que as bactérias fiquem cada vez mais resistentes. Você acompanha isso? O que é que você informa a gente sobre isso, Igor? Mário, essa guerra invisível, né, a gente não consegue enxergar, ela sempre existiu, né, desde os primórdios, quando foi isolado a penicilina, né, a gente já tinha bactérias que eram resistentes ao antibiótico recém-descoberto, e nos hospitais atualmente não é diferente, né? Antes da pandemia para a Covid, para a influenza, nós já tínhamos bactérias multiresistentes, resistentes a alguns ou a todos os antibióticos. E isso, dentro do período da pandemia, teve uma piora, né? E a Organização Mundial da Saúde já faz cálculos e estimativas que em 2050 a primeira causa de morte no mundo vai ser as doenças causadas por bactérias hospitalares, bactérias resistentes que nós não vamos ter antibióticos suficiente para combater as infecções resistentes, né? Então, isso só mostra a grandiosidade do problema. Durante a pandemia, esse problema houve um pouco de expansão, mas, dado ao cenário que nós temos das notícias, são notícias ainda muito pouco veiculadas, né? E, por conta disso, é que existe o serviço de controle de infecção hospitalar, né? Dentro dos hospitais tem um serviço, né, na qual eu tomo frente lá no Hospital da Bahia, que a gente utiliza diversos métodos para fazer o controle do uso indiscriminado de antibióticos, né, e de invasão do paciente, tentando ter um ambiente mais seguro possível dentro da atualidade que nós temos no mundo. Eu estou conversando com o doutor Igor Brandão, ele é médico infectologista e coordenador da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital da Bahia. Igor, quanto à UTI pediátrica, vocês têm observado crescimento no casos de Covid de crianças? Olha, no Hospital da Bahia, atualmente, nós não temos pediatria, né? Também não temos maternidade, então nós não trabalhamos com crianças pequenas, né? Esses dados da nossa instituição eu não tenho como te fornecer, porque nós não temos. Mas o que é veiculado pela Prefeitura e pelo Estado da Bahia é de que, sim, está aumentando os casos de Covid e de influenza em todo o Estado, e as UTIs estão passando por limites aí, né, de internamentos por conta do número de infecções registrados. Outra coisa, H3N2, né? H3N2, essa influenza que está aí, ela é muito agressiva e tem causado problemas para todo mundo, ou tem questão de idade, comorbidade? Como é que é isso, Igor? Mário, a influenza, né, é uma doença que nós já conhecemos já tem um tempo também. Existe vacina para alguns tipos da influenza, né, mas no momento a gente tem observado o número de infecções causadas pela H3N2 e tem um subtipo dela, que o nome é Darwin, que é o nome da cidade da Austrália, onde foi isolado esse vírus,
né? Então, é um subtipo do H3N2 e, normalmente, ele faz infecções das vias aéreas superiores, né? Então, o paciente ele tem um quadro, apesar de muito sintomático, não necessita, na maioria das vezes, de internação, tá? Mas pacientes que são mais frágeis ou têm sintomas mais graves, né, como o caso de grávidas, pacientes extremos idosos ou pacientes com sintomas respiratórios, né, com falta de ar, eventualmente esses pacientes necessitam de internamento. Mas eu posso te dizer que são poucos os casos, assim como a Covid-19, né? A Covid-19, nas últimas semanas, né, com a evolução da infecção pela Ômicron, ela também tem feito uma infecção das vias aéreas superiores, né? As pessoas têm mais dor de cabeça, nariz obstruído, rinorreia, que é a secreção nasal, tosse, mas isso não reverte em internamentos, o que deixa dentro do hospital o setor mais cheio, né? Seria as emergências, o que a gente tem observado também no serviço público aí nas UPAs da prefeitura e do estado, né? Mas na grande maioria das vezes isso não se reverte em internamentos e lotações das unidades de terapia intensiva, né? Mas as emergências ficam bem cheias porque a população precisa de atestado médico, a população precisa de um atendimento e de avaliação médica com a prescrição específica para cada doente. Igor, tem se falado ultimamente que essa variante nova, Ômicron, ela poderá causar a tal imunização de rebanho, porque, primeiro, ela é muito mais contagiosa, o número de cada dia que passa, a gente vê, é incrível isso. Inclusive nos ambientes de trabalho, aqui na rádio e tudo, toda hora você vê um nosso sai, mas sem maiores complicações, até idosos vacinados, não é? Agora, você acredita que essa pandemia poderá, com essa imunização de rebanho, se transformar naquilo que a influenza se transformou, ou seja, obrigar a gente todo ano a tomar uma vacina para a mutação do vírus, como a gente faz com a influenza? E, a partir daí, se conseguir um controle efetivo da pandemia? Mário, a sua pergunta ela é bem atual, né? O mundo dos vírus ele é um pouco diferente do mundo das bactérias, né? O vírus ele é mais complexo para nós fazermos o controle porque ele sofre muitas mutações, né? E para quem está nos ouvindo, já deve ter imaginado que aí nesses 2 últimos anos da Covid, toda hora aparece uma mutação e uma cepa diferente. E de tal forma que até a apresentação da doença tem se modificado. Há mais ou menos um ano atrás, no ápice aí perto da segunda onda, né, do ápice da segunda onda, nós tínhamos casos de infecção pela Covid muito graves, na qual as UTIs do Brasil inteiro estavam cheias de pacientes intubados, né? E hoje nós temos o avanço da variante Ômicron, na qual ela tem uma apresentação da doença diferente, né? É uma variante que tem alterações genéticas e que ela se apresenta diferente em termos de sintoma para os pacientes. Os pacientes agora não têm mais essa pneumonia tão importante e que necessita, inclusive, de sedação e de uso de ventilação mecânica, né? A gente está vendo aí que os pacientes estão muito mais sintomáticos, mais das vias aéreas superiores, né? O paciente fica mais com o nariz escorrendo, com tosse, com dor de cabeça. A doença parece que é uma doença diferente, mas causada pelo mesmo vírus, né? Então, o vírus ele tem essa capacidade, ele tem uma capacidade muito grande de mutação, né? E o que muito provavelmente vai caminhar, pelo que você bem explicou, para novas mutações. Toda hora vão aparecer novos tipos de variantes da Covid, e para isso vai ser necessário, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, fazer uma vacinação, talvez anual, e que possa ser, inclusive, combinada com a influenza, né? Lembro para todos aí de que existe mais de 100 tipos
de variantes da influenza, tá? Cada uma delas tem um nome da cidade onde ela foi isolada no mundo, tá bom? E aí, anualmente, a gente tem a vacinação aí no SUS, com a vacina da gripe, que tem 3 tipos de cepas virais, e no serviço particular, nós temos a vacinação com 4 tipos de vírus contra a influenza, né? Mas a gente pode, aí, nos próximos anos ou meses, desenvolver, né, através de muita ciência e tecnologia, vacinas que tenham vírus da influenza e da Covid na mesma vacina, e dentro daquela vacina, os vírus mais predominantes, causadores de infecção respiratória presentes naquele ano, né? Que é o que acontece no caso da influenza. Então, o que eu espero é que nos próximos anos a gente tenha a vacinação, sim, para a influenza e Covid, talvez combinada com diversos tipos de vírus incluídos nessa vacina. Eu estou conversando com o médico infectologista do Hospital da Bahia, Igor Brandão. Igor, eu fico pensando o seguinte: se esse tipo de contágio fosse tão acelerado no início da Covid, com aquelas cepas mais violentas que atacavam pulmão, rins, até coração e outras partes, aí ia ser uma hecatombe assim no mundo. Você concorda com isso ou é pensamento de leigo? Não, com certeza. O que foi feito nas primeiras 2 ondas da Covid foi diminuir a interação social para diminuir a evolução da doença. Se acontecesse o número de casos que nós temos hoje, né, nas primeiras ondas, os hospitais eles não estariam preparados, nós não teríamos, né, e não tivemos, em alguns momentos, leito para toda a população que necessitava de cuidados intensivos, e o número de mortos pela Covid ia ser muito, muito maior, Mário. Mas o que a gente vê agora é um vírus que parece que está sofrendo uma adaptação genética, ele está fazendo isso para sobreviver, então ele faz uma gravidade menor no ser humano, né, mas ele consegue infectar mais pessoas. Tem cientistas que dizem que isso pode ser o início do fim da pandemia, né? Mas a gente não tem certeza, a gente só vai ter certeza com o advento, né, do quadro. E quanto à imunização de rebanho, é uma coisa complexa, porque a gente pode pensar isso em imunização de rebanho para uma cepa da Covid-19. Ao tempo que vem a outra cepa, a gente vai ter que passar pelos mesmos estágios de evolução da pandemia, o que é muito arriscado. Nós ainda temos que contar, sem sombra de dúvida, com a vacinação em massa, né, com o advento da tecnologia, trazendo novas vacinas, inclusive, né? Talvez aí durante esse ano de 2022 a gente tenha novas vacinas. A gente não vai ter mais essa vacina da Coronavac, do Instituto Butantan, né, nem a da Fiocruz e da Pfizer. A gente vai ter novas vacinas com maior tipo de variação genética do vírus, fazendo vacinas que desenvolvam um maior número de anticorpos e, consequentemente, nos proteja mais do que nós temos hoje, né? Porque a gente sabe que as vacinas de hoje não estão nos protegendo contra a variante Ômicron, né? E por conta disso que a gente tem um elevado número de casos hoje na cidade. Muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme conhecer você. Espero que a gente volte a conversar outras vezes. Aproveite e dê um abraço, meu querido amigo Dr. Marcelo Zollinger e a equipe lá do Hospital da Bahia, que é um hospital referência para todos nós. E espero que a gente converse mais vezes mesmo, viu, Igor? Um abraço e parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado, Mário, ouvintes da Metrópole. Eu sou um ouvinte assíduo da rádio, é uma Que honra estar honra. aqui. E lá no Hospital da Bahia estamos fazendo o nosso melhor, né? Como diz o doutor Marcelo, nós estamos fazendo das tripas coração para ajudar a todos da melhor maneira possível, de forma humana, né? E ajudar a todos, né, e seus familiares. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia e mande um abraço para meu amigo Jadelson Andrade, grande médico cardiologista.